Olá, eu sou a Gina e estou lendo o livro do Dr. Daisaku Ikeda, Revolução Familiar. Vamos a mais um capítulo? Relacionamento entre pais e filhos no futuro. Sheldon Club, um professor da Universidade de Harvard, especialista em problemas de delinquentes juvenis, expressou o seguinte: a pobreza em si não se tornará a causa da delinquência juvenil. Há mães que estão criando seus filhos de maneira muito competente, mesmo trabalhando. Nós, pesquisadores, estamos dizendo uns aos outros que a delinquência das crianças pode ser julgada a partir do momento em que abrimos a porta da frente de um apartamento alugado em Boston. Há uma grande diferença na atmosfera de cada família. A teoria do professor Gluck é concebível. Mesmo nas famílias ricas, há mães que negligenciam suas crianças. O aspecto importante para educar corretamente as crianças é a presença do amor parental, disciplina que atua ao mesmo tempo como um medicamento efetivo e tolerância ilimitada, que alimenta as crianças. Parece que se cria um ambiente melhor no lar quando o pai mostra bondade e a mãe mostra rigor. A mãe deve, entretanto, demonstrar um amor infatigável para com suas crianças de tal forma que elas possam compreender seu rigor. Desta forma, um novo relacionamento desenvolver-se-á de acordo com a sua própria época. Muito naturalmente, os pais começarão a aclamar: nós educamos nossos filhos tratando-os como amigos. Quando mostramos respeito pela personalidade de uma criança, a criança começa a mostrar respeito pelos outros. Se uma criança é criada no lar como um indivíduo da sociedade, ela se tornará uma figura destacada quando amadurecer. As crianças criadas dessa maneira da nossa nova era exigirão inconfundivelmente o lugar que lhes é de direito como indivíduos da nova sociedade. Os pais têm grandes sonhos para seus filhos. A maioria dos pais expõe naturalmente um desejo secreto em relação às crianças, no sentido de que delas se tornarem doutores, oficiais de governo ou homens de negócios bem-sucedidos. Sonhos que eles falharam em concretizar nas suas próprias vidas são revividos para serem realizados na vida de um filho. Tais sonhos mostram o egoísmo intolerante de muitas mães e pais de visão estreita. Muitos casos extremos desses sonhos conservadores pelas mães originaram uma nova espécie de mães, aquelas que impõem educação às crianças de modo doentio. As crianças de hoje estão experimentando severas provações impostas pelos motivos egoístas de seus pais. Muitos pais insistem em que seus filhos aprendam música, se encontrem glória pessoal empurrando-os ao estudo para que possam entrar em alguma escola célebre ou ostentar talento em uma das artes da noite para o dia. Quando presencio estas coisas, sou compelido a falar abertamente. Por uma vez, por que não tentam compreender a situação da posição de seus filhos? Quero que meus filhos se tornem capazes de fazer seus próprios julgamentos em tudo o que lhes diga a respeito, expressou um pai de um outro país. Os pais que podem respeitar os filhos como personalidades individuais devem ser admirados como tremendo trunfo para a família e para a sociedade. Respeitar os filhos como uma personalidade individual. Em antecipação ao futuro desenvolvimento de seus filhos, muitos pais colocam ênfase em criá-los no sentido de serem homens de justiça. Assim, a expectativa de boa cidadania tem sido colocada sobre essas crianças. Deveria ser lembrado que, se os pais mostram respeito para com a humanidade, as crianças nada podem fazer senão tornar-se honoráveis. Desde que nossas vidas diárias são ditadas pela sociedade na qual vivemos, o relacionamento entre família e sociedade não pode ser ignorado. Se um insignificante egoísmo no lar é levado à sociedade, o indivíduo interessado sentir-se-á expatriado e infeliz. Se a sociedade se torna boa ou má, depende do esforço parental no lar. Eu concordo plenamente, como eu já tinha dito anteriormente, a família é a menor célula da sociedade e se reflete daqui, da porta para fora, a educação que eu dou, né, que eu tenho dentro da minha casa. Então, de fato, se nós quisermos que nossos filhos respeitem as outras pessoas lá fora, sejam humanos, tudo isso tem que estar acontecendo dentro de casa.
Bem, o sistema hereditário que controla muitas das nossas estruturas sociais, formando grupos restritos e permitindo que seus filhos consigam posições civis e riqueza industrial, tem barbarizado nossa sociedade civilizada. Os pais devem compreender, para o bem de seus filhos, que este é um mau procedimento encorajado pelo atendimento aos caprichos de seus filhos. A fim de evitar atender, os pais devem confiar seus filhos a líderes adequados. É responsabilidade dos pais estimular um ambiente que atrai os amigos apropriados a seus filhos. A devoção filial manifesta-se através de muitas formas. É compreendida na morte de um pai ou quando o filho tem crianças para criar por conta própria. Isso faz-me pensar onde tal gratidão e respeito estavam quando o pai estava vivo. Os pais confrontam-se atualmente com problemas de segurança financeira na velhice. A despeito do fato de que a independência possa parecer impossível, o sistema inadequado da segurança social de hoje, sou da opinião de que os pais devem assumir suas próprias responsabilidades financeiras, isto é, para o futuro do desenvolvimento de seus filhos. Não estou tentando negar a devoção de um filho em relação aos seus pais, mas, sob condições normais de hoje, é quase impossível para ele sustentar de maneira adequada os pais na velhice. Evidentes são as disputas que se manifestam agudamente entre a esposa e a sogra. Assim, os pais idosos tornam-se desprezados pela família. É realmente alarmante compreender o que pode tomar lugar nessas circunstâncias. Estamos, entretanto, numa nova era que as éticas e regras familiares devem ser estabelecidas. O mais importante de tudo é que nós respeitemos a posição individual da humanidade. O relacionamento entre pais e filhos deve constituir-se no respeito para com o direito de uma vida individual do membro de cada família. Como resultado, a família será capaz de desfrutar a união feliz. Deste ambiente de família feliz, estou certo de que emergirão novos homens saudáveis, cidadãos fortes e competentes. Da cultura japonesa, né? Os idosos irem morar com os filhos e serem submissos aos filhos, né? E o presidente Ikeda aqui está falando sobre o quão bom seria se os pais pudessem ter a sua autonomia e independência, inclusive financeira, por muito mais tempo, né? Ou até sempre. Bem legal. A criação de uma vida familiar feliz. Ao sofrimento segue a verdadeira felicidade. Lê-se no primeiro parágrafo de Ana Karenina de Tolstói. Todas as famílias felizes se parecem entre si. As infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. De fato, a infelicidade humana aparece de muitas formas diferentes, tal como as expressões faciais de milhões de pessoas diferem, e faces idênticas são difíceis de se encontrar. Entretanto, há poucas distinções entre a felicidade que os homens aspiram tão ardentemente, no momento exato em que o alpinista visa um cume ou píncaro, independentemente de quantas estradas possam existir, seu destino é o cume que ele escolhe. Cada montanha tem seu pico. Em outras palavras, diferentes tipos de felicidade são revelados somente pelo número de montanhas. As estradas que conduzem a esses cumes são numerosas. A infelicidade é realmente como essas estradas, onde ela toma muitas diferentes formas. O sofrimento suportado para tentar escapar da infelicidade é revelado de muitas maneiras diferentes. Os homens, em geral, tendem a pensar a respeito de si mesmos como os que suportaram muitos sofrimentos. Quase todos eles, lembrando os grandes sofrimentos que atravessaram no passado, continuam a sofrer numa tentativa de êxodo da infelicidade à procura de um mundo feliz. Alguns estão cada vez mais abatidos pela infelicidade a despeito de seus esforços. Alguns até se transformam em fatalistas, dizendo: é a vida, não há nada que eu possa fazer. É fácil dizer que os nossos sofrimentos são como o destino natural e conformarmos-nos com isso, mas na realidade não nos conseguimos conformar por completo, porque nem a felicidade, nem tampouco a infelicidade têm limite ou fim. As pessoas dizem com frequência quão duro é ganhar a vida
e difícil administrar seus lares. Embora não admitam que são derrotadas pelos sofrimentos, estão admitindo absoluta derrota de sua evidente infelicidade. Quando ouço essas coisas, não posso ocultar uma onda de sentimento que me avoluma do fundo do meu coração em encorajamento. Vamos continuar andando, não desistamos, suportemos essa infelicidade, porque temos infelicidade agora, podemos experimentar a radiância da felicidade real no futuro próximo. Sem conhecer a infelicidade, como é possível compreender realmente o verdadeiro significado da felicidade? Os muitos sofrimentos experimentados pelos homens são todos um significado para criar a felicidade. Quanto maior o sofrimento, maior a felicidade quando o sofrimento é superado. Independente de quão impossível possa parecer no momento em que combate a infelicidade, jamais retroceda naquela luta ou sofrimento. Este é o momento crucial em que uma onda de energia vital mais necessária se faz. Andrew Heckmer, que conseguiu escalar o paredão dos Alpes de Ager do Norte, escreveu em seu diário: a entrega total, o dom completo de si mesmo, necessários para obter o objetivo supremo, nunca terminam em vão. Uma recompensa inapreciável perdura, a recordação imperecedora das aventuras vividas que nos acompanha durante toda a nossa vida. Quanto mais dura é a luta e mais intenso o perigo, maior e mais formosa é a recompensa. A secreta energia vital íntima repousa na vontade de lutar corajosamente contra a infelicidade a despeito de todas as dificuldades. Embora ser somente uma citação de um diário de um simples alpinistas, embora possa ser somente uma citação de um diário de um simples alpinista, expressa de maneira vívida o curso perfeito para os seres humanos tomarem. A razão pela qual a meta de uma vida familiar feliz parece tão difícil de se realizar é que se assemelha à íngreme escalada ao cume dos Alpes. E se fosse um topo pequeno, fácil de se escalar, ou uma montanha suficientemente pequena a ponto de limitar o desafio para alcançar seu pico, certas alegrias seriam experimentadas, mas nunca as autênticas, doces recompensas da vida. Enquanto nos elevamos ao pico, quanto maiores os sofrimentos com os quais nos defrontamos, maiores as alegrias do desempenho. Goethe, uma autoridade em relação à vida, escreveu uma vez em sua obra Divã do Oriente e do Ocidente, de 1819, que o significado da vida está no desafio de escalar a montanha e descansar no topo de seu pico. É verdade, os sofrimentos e as dores são interpretados como a escalada antes do período de descanso do pico da montanha. O mundo desconhecido e estranho espera por nós no curso futuro de nossas vidas. Pode não haver escape dos sofrimentos ou riscos. Quando somos capazes de enfrentar a verdadeira pintura da vida, podemos então sobrepujar as frustrações da nossa vida. Quando Edmund Hillary foi bem-sucedido na conquista do Monte Everest, perguntaram-lhe: por que você escalou a montanha? Hillary respondeu: porque a montanha estava diante de mim. Hillary deu uma resposta valiosa. Em se tratando de vida, não pode haver palavras mais significativas do que as expressas por Hillary. Os caminhos das nossas vidas apresentam-se diante de nós, gostemos ou não. Para Hillary, o sofrimento na escalada da montanha não se constituía um problema. Atingir o pico passo a passo era a motivação total de sua existência. Durante aqueles momentos, Hillary sabia que a grande alegria da realização o esperava além do sofrimento de sua escalada. Seus sofrimentos revelaram uma forte vida, exemplificando o que a vida humana deveria ser. Quando mudamos, há uma montanha diante de mim, para há um destino diante de mim. Percebemos que estamos confrontando a própria vida. Por exemplo, há várias formas de infelicidade dominando as mulheres, porém as mais infelizes são aquelas que perderam seus maridos. Essas mulheres têm que criar seus filhos totalmente sós e enfrentar o trabalho de manter a subsistência da família. Naturalmente, as mulheres não causam esta infelicidade por si mesmas, mas o fato é que o destino à frente não pode ser evitado. Assim como um alpinista desafia montanhas, uma viúva deve desafiar o escarpado caminho da sua vida. Quando o destino é desafiado, o sentimento é em vão.
Somente os sofrimentos que já experimentamos dão-nos força para desafiar o destino adiante. E nos forja. Não existe pipoca se o milho não passar por aquele calor todo, né? Desconforto. Uma mulher moradora em Tsukiji foi deixada com a tarefa de administrar o mercado de peixe depois que seu marido faleceu. Em meio ao desespero, ela desafiou essa tarefa. Era um trabalho difícil entre homens ásperos da pescadaria. Todos preocupavam-se com ela, imaginando como tão frágil mulher administraria um tal trabalho. Dentro de um período muito curto de tempo, entretanto, ela mostrou rendimentos de sua bem-sucedida administração do mercado. Os sofrimentos desta mulher devem ter sido dominados, exigindo-lhe tremendo esforço no mercado, tanto quanto na educação de seus filhos sem o marido. Não obstante, ela levantou-se corajosamente e aceitou o desafio de escalar a áspera montanha do seu destino. Ela revelou tanto esperança quanto paciência. Certamente os pensamentos íntimos de Hillary devem ter sido os mesmos. Alguém disse uma vez, a desesperança é a conclusão de um tolo. Descrever algo como irremediável ou infeliz é a decisão feita por um indivíduo e não pelo destino. A esperança nascerá somente quando uma pessoa superar a infelicidade dentro de si mesma. Para a viúva, a força do desespero teria sido maior do que a esperança. Contudo, ela mudou o desespero em esperança, vencendo a força da solidão. Aqui repousa o segredo da vida: transformar infelicidade em felicidade. Tudo é uma escolha. Você pode se perder a esperança, desistir, entregar os pontos, ou pode perseguir a felicidade. Não aceitar, né, a infelicidade como um destino. E aqui ele fala assim, dessa maneira. Se um homem não puder triunfar sobre a sua desventura, não será capaz de desfrutar uma felicidade genuína. O casamento tem um grande efeito de decidir a felicidade ou a infelicidade para a maioria dos indivíduos, em especial para as mulheres. Nada pode ultrapassar o casamento como um início esperançoso na vida. Em virtude das grandes expectativas de uma mulher, todavia a decepção é igualmente grande, uma vez que seus sonhos caiam no desespero. A felicidade, muitas mulheres têm esse sonho, né, de se casar, de formar uma família, e muitas vezes não se sente preparada na forma real de viver, para viver essa nova célula familiar. Então é bem interessante as pessoas continuarem buscando conhecimento, nunca parar, né? Assim como o presidente Queda, que está sempre se renovando, tendo diálogos com pessoas ao redor do mundo, né? Então, está sempre aprendendo, nunca para, e é muito lindo ver ele citando obras, né? Como aqui já citou várias obras de escritores do mundo e não só do Japão. Então, é um exemplo. O presidente Queda é um exemplo a ser seguido para todos nós. Então, amanhã eu volto para contar mais um pouquinho para vocês sobre esse livro maravilhoso escrito pelo Dr. Daisaki Queda na década de 70. Por hoje é só, até mais, tchau, tchau!